Vamos lá? Mochila nas costas, continuar a nossa subida, né? Qual é o nosso lema? Rumo ao topo da montanha. Guarda isso no teu coração, hein? Bom, subconjuntos, né? Subconjuntos vai estar ligado à relação de inclusão. Mas antes disso, nós vamos entender o que é um subconjunto. Um subconjunto é um conjunto feito a partir de um conjunto original. Está aqui em azul. Existe uma condição para um conjunto ser subconjunto do outro. Para um conjunto ser subconjunto do outro. Qual é a condição? Todo elemento de um tem que ser elemento do outro. Resumir para vocês, mas eu vou ler. Sendo A e B dois conjuntos, diz-se que A é subconjunto de B, C, somente C, todo elemento de A pertence a B. Então foi o que eu falei. Para ser um conjunto ser subconjunto do outro, todo elemento de um tem que estar dentro do outro. Então aqui eu já coloquei para vocês o que vai acontecer. Bom, então A, todo elemento de A está dentro de B? Está. Então eu posso falar que A é subconjunto de B. Não é isso? De acordo com a condição e com a definição? Beleza. Bom, as relações de inclusão, eu vou usar quais os símbolos? Ó, está contido, não está contido, não está contido, contém e não contém. Beleza? Bom, se eu tenho esses símbolos aí, está contido, não está contido, contém e não contém, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa ideia e vou transportar para uma ideia mais simbólica, que vai ser, pode vir de duas formas. Quais são, Marcelo? A está contido em B, ou também B contém o A. Beleza? Então, com isso, eu estou falando o quê? Que A é subconjunto de B. Beleza? Bom, já entendemos o mecanismo para um conjunto ser subconjunto do outro. Qual é o mecanismo? Todo elemento de um tem que estar dentro do outro. Eu coloquei aqui uns exercícios para que a gente possa fixar essa ideia, né? E peço a vocês que prestem bem atenção nesse cara aqui. Olha para ele. Bom, de cara já vou explicar um pequeno detalhe para vocês. Bom, eu tenho um conjunto A que tem A, E entre chaves, I, O e U. Esses caras aqui são elementos do conjunto A, ok? Quando eu pego elementos de um conjunto e coloco entre chaves, eu estou falando que isso aqui é um subconjunto. Isso aqui é um subconjunto. Então, eu posso falar o seguinte. Bom, se a relação, eu estou pegando um subconjunto e relacionando com um conjunto, eu vou usar o quê? Relação de inclusão. A, E e I. Está contido em A. O O e o U, peguei o elemento O e U e coloquei entre chaves. Então também é subconjunto. Então também contém A. Agora eu peguei o elemento, botei para fora do conjunto e não coloquei entre chaves. Vou usar relação de inclusão? Não. Vai usar aqui relação? Pertence ou não pertence? Aqui nesse caso, pertence. Olha para cá. O cara que eu falei para vocês atentarem no detalhe. Ó, peguei o elemento E entre chaves e coloquei para fora. Bom, dá uma vontade louca de falar que isso aqui é um subconjunto, mas não é. Ele é um elemento. Eu copiei ele e coloquei para fora. Então, aqui eu vou usar pertence. Agora, coloquei de propósito o E e o A. Bom, isso aqui seria um elemento. Mas esse elemento está aqui dentro desse conjunto? Não.
Se ele não está, ele não pertence. Também aqui dá uma vontade louca de falar que pertence. Por quê? A sua ideia é o seguinte, tirei aqui das chaves e coloquei para fora. Não. Para ser elemento tem que ser igual. Agora, olha para cá. Peguei o meu elemento que está entre chaves, coloquei para fora e coloquei mais uma chave. O que eu estou dizendo aqui? Que esse cara aqui agora é um subconjunto. Se é subconjunto, vou usar o quê? Relação de inclusão. Então, esse cara está contido em A. Beleza? Bom, observação interessante que eu vou fazer para vocês aqui é a seguinte, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Explica de novo, Marcelo. Ó, conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Outra, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, nós vamos ver daqui a pouco, né, o conjunto das partes, que é o total de subconjuntos que um conjunto pode ter. Então, já tem dois que você já sabe que vão ser sempre. É o vazio e o próprio conjunto. Vou lá e volto para cá. Voltei. Conjunto das partes. Falei para vocês, conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Bom, para começar essa ideia, você se lembra que há minutos atrás eu falei o seguinte, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, o meu primeiro vai ser o vazio. Quais são os outros? Estou colocando entre chaves que eu estou pegando um elemento e transformando em um conjunto. Nesse caso, subconjunto. 2, 3, acabou a unidade, agora vai vir 1 e 2, 1 e 3, aí vai vir 2 e 3, e vai vir 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Poxa, aí você pensou agora, Marcelo, toda vez que o cara me der um conjunto e pedir para eu saber o total de subconjuntos, eu tiver que fazer isso? Imagina, se um conjunto tem 10 elementos, então, por isso, eu vou apresentar para vocês a relação das partes de um conjunto. 2 elevado a n, aonde n vai ser o quê? Número de elementos. Beleza? Então, se eu fosse refazer, né? Se eu fosse refazer aquela ideia usando essa relação, como ficaria? Ficaria assim, ó. Partes de A. Quantos elementos eu tenho? 3. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8 subconjuntos. Beleza? Então, conjunto das partes é o quê? Todos os subconjuntos que um conjunto pode formar. Repetindo, são todos os subconjuntos que um conjunto pode formar. Quais são os dois primeiros? O vazio e o próprio conjunto. Aquele momento, né, que você já conhece, momento Memorex. Bom, Memorex de hoje, né, vai ser o quê? Relação de inclusão, de conjunto para conjunto, né? Relação de inclusão, de conjunto para conjunto, também aceito de subconjunto para conjunto. Conjunto das partes, são todos os subconjuntos que um conjunto pode formar. Quais são os dois primeiros subconjuntos? Vazio e o próprio conjunto. Show de bola! Estamos juntos, galera. Já colocamos mais bagagem na mochila.
Vai ficar pesado assim, mas quando chegar lá em cima, quando for pegar a bandeira, vocês vão dar aliás, ser muita alegria para vocês, muita felicidade. Então, fica com a gente do Mais O2, que vocês vão ser bem-sucedidos. Um beijo no coração.